Então, iniciamos esse painel número 8, na noite de hoje, com a palestra intitulada De que forma as narrativas literárias podem contribuir para o direito? Ministrada pelo professor Paulo Silas Taporowski Filho, que é mestre em Direito pelo Uninter, especialista em Ciências Penais, Direito Processual Penal e Filosofia, pós-graduando em Teoria Psicanalítica, professor da Uninter e da UNC, membro da Rede Brasileira de Direito e Literatura e da Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB Paraná e diretor acadêmico e Relações Sociais da APACRIME. Também é advogado. Professor Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, né, Gabriel? Muito obrigado, Ari, presente, me salvou novamente com o link, né, Ari? Obrigado, que de novo eu estava fazendo confusão aqui. Poxa, uma sensação tremenda, né, estar ao lado dos queridos colegas, amigos Jagleidson Rocha, muito boa noite para ti, querido. A fantástica Thaís Pertilli, né, mais uma vez juntos, Thaís, num evento bacana para a gente poder dialogar algo que vá para além do recorte do próprio direito, né, algo que a gente possa dialogar algo além, essa relação promovida por esse evento maravilhoso, do qual aqui estamos participando. A minha proposta, né, eu vou respeitar, Gabriel, né, pode deixar os 5 minutos, não vou passar de maneira objetiva, até porque a proposta é trazer uma reflexão, um convite do qual o pessoal que está participando aqui, em grande parte, já está se fazendo, já está procedendo ao longo da semana, né, mas a gente reitera esse convite, trazendo o porquê o direito precisa das grandes narrativas literárias, né? Por que essa relação, né? O porquê que isso encanta, né? Por que isso nos chama a atenção? Por que isso acalenta a nossa alma enquanto juristas, né? Porque enquanto juristas, enquanto acadêmicos de direito, nós somos formados no dogma, né? No imperativo, no cumpra-se. Se não cumpra-se, sanção imposta, pronto, né? Então, o direito ele é imperativo, ele tem esse caráter dogmático, é uma das suas razões do ser, né? Até para que o direito seja direito, a coerção tem que ser legítima. Então a gente está falando de alguma licitude, de algo nesse sentido. Mas o respiro que a literatura proporciona ao direito faz com que às vezes, resolutos, com aquele quase o coração de pedra, às vezes, que o direito faz com que sejamos, né, a subsunção do fato à norma, né, tudo a gente acha que se resolve com a norma aplicada ao caso, né, e nós, o direito, no primeiro momento, quando a gente não desperta para a realidade da coisa, nós somos dualistas, né, a gente divide o mundo dos fatos e o mundo do direito, né, bizarro, mas o direito a gente faz isso, né, a gente tem essa herança platônica no direito. Mas a literatura entra aqui como um contributo para que a gente consiga pensar e refletir criticamente as questões a qual o direito se lança a resolver, né? Afinal de contas, a razão, né, uma das grandes razões da existência do direito é solucionar conflitos, né? Pacificar a sociedade, solucionar conflitos, estabelecer regras, ou seja, o direito se volta para a realidade, né? O direito se volta para a realidade, mas tem que compreender a realidade tal como ela é, né? Para evitar aquele tipo de magistrado que nunca teve um contato com a realidade nua e crua do sistema penal, do direito penal, e acha que a canetada, metendo o cara atrás das grades, resolve um conflito social. E o pessoal, nós, do direito penal, a gente sabe a problemática que tudo isso acarreta. Daí que a literatura entra como esse respiro, né? Entra como uma possibilidade de compreender de fato a dinâmica das coisas, das relações entre as pessoas, da psique humana, da alma das pessoas e a forma como a qual de fato a realidade opera. Porque por mais o paradoxal que possa parecer, né, porque possa dizer, poxa, mas a literatura se volta para a ficção, né, a literatura ela é ficcional. O Harry Potter, Dumbledore, eles não existem, né, eles foram criados no universo literário. Pois é, mas através da forma, né, com qual foi a narrativa de Harry Potter, todos os 7 livros, né, foi posta, foi escrita,
enquanto leitores, além né, para quem gosta de Harry Potter, vou ficar chateado se tiver aqui entre nós quem não gosta de Harry Potter, mas nos ensina algo além, da própria história que diverte. A história diverte, a história encanta, mas a história também ensina, né? Então, isso é algo próprio da literatura, porque a narrativa literária, ela vai além daquilo que a narrativa jurídica pode ir. Então, na descrição dos fatos, a gente vê pela descrição dos fatos, né? No direito civil, no direito penal, né? Processo civil, processo penal, processo administrativo, a descrição dos fatos é algo resumido, né? Então, na noite, né? Peça clássica de denúncia, né? Tem até a forma, né? Que os fatos são alinhados, tem um recuo de 4 centímetros alinhados à direita, trazendo a noite do dia tal, João, ciente da reprovabilidade da sua conduta, disparou por conta disso e incorreu no delito tal. Então tem todo esse chavão. Veja, a narrativa jurídica, ela não costuma passar disso. Ela não passa disso. Por quê? Porque a linguagem jurídica ela é técnica, ela é dogmática, ela é técnica, né? É um saber próprio. Então possui também a sua razão de ser. Mas a literatura, isso vai além. Na literatura, isso vai além. Quando Dostoiévski narra a forma com a qual Raskolnikov mata a velha agiota, tem todo um tchan que é impossível de se trazer o âmago da psique de Raskolnikov se Raskolnikov estivesse sendo julgado no processo judicial. A forma com a qual Dostoiévski conta é algo que faz com que nós refletimos e passamos a pensar sobre tudo aquilo que Dostoiévski nos faz pensar e nos faz questionar e nos faz refletir. Né? O Crime e Castigo talvez seja o melhor manual de psicologia jurídica que a gente tenha hoje. É Crime e Castigo. Né? Quando pede sugestão de um bom manual de psicologia jurídica, peço desculpas para o meu amigo Jorge Trindade, né, que ele tem um baita do manual. Ele fala, não, é o Dostoiévski, tá? Com Crime e Castigo. Aquilo é um manual, o verdadeiro manual de psicologia jurídica. Então, pensamos que a partir de exemplos literários como esses, a gente consegue refletir de maneira mais aberta, mais dialogada no âmbito do direito. Aliás, sempre que a gente pensa criticamente o direito, é através de outra área. Sempre através do dicionário. Quando a gente pensa criticamente o direito penal, através da criminologia. Criminologia que é um saber fundacionado pela sociologia, pela filosofia, por áreas tantas outras, pela psicologia, pela psicanálise, por áreas tantas outras que não o do direito. Porque o direito é dogma, né? Então a gente é a norma aplicada ao caso concreto, subsunção do fato à norma. É a teoria pura do direito de Kelsen. Então, aquilo é o direito enquanto tal. Mas essa reflexão crítica vem, portanto, das narrativas literárias. Então, tá, a gente pode pensar o crime, por exemplo, né, a psicologia criminal, a partir de Raskolnikov. Que trago uma passagem, né, e faço questão de lê-la, que é do Lênio Streck, que é um dos grandes nomes que a gente tem hoje no movimento Direito e Literatura. E o Lênio diz o seguinte, em uma das suas tantas, o Lênio tem uma obra profícua, né? Demais. E em uma das suas tantas, ele diz o seguinte: não tenho dúvida de que a literatura pode ensinar muito ao direito. Faltam grandes narrativas no direito. A literatura pode humanizar o direito. Há vários modos de dizer as coisas. Uma ilha é um pedaço cercado por água, mas também pode ser um pedaço de terra que resiste bravamente ao assédio dos mares. É comum dizer que o galo canta para saudar a manhã que chega, mas quem sabe ele canta melancolicamente a tristeza pela noite que se esvai. Então, essa forma de dizer as coisas, né, essa forma de se pensar as coisas no âmbito do direito, o que é proporcionado é pela narrativa literária. É a literatura que traz as grandes narrativas, que estão ausentes no direito. Vejam, não é abandonar o linguajar técnico. Né? E aqui uma das professoras que cito, a professora Marion Bach, minha amiga, também pesquisadora no âmbito do direito e literatura, ela sempre diz, veja, claro que a linguagem do direito é técnica, né? Ninguém está falando vamos abandonar o tecnicismo, mas aquele tecnicismo arraigado desnecessário.
Às vezes nós, enquanto advogados, professores, juízes, promotores, pega a peça de um colega que não entende o que o cara escreveu. Ou porque o cara escreve mal, ou porque tem um exagero de um tecnicismo ali presente. A cada 3 linhas tem latim, a cada 4 linhas tem termos rebuscados. Vejam, isso é de fato necessário no âmbito do direito? E se for necessário, isso é levado em conta ao considerar que a prestação jurisdicional se volta para o cidadão, para a pessoa? A Marião sempre conta um exemplo nas falas dela, que a sentença foi dada, né, pelo juiz, lida pelo juiz, e ele leu a sentença e terminou com absolvição, né? E a Marion olha para o cliente dela, tipo, feliz, poxa, foi absolvido. E o cliente estava sem entender nada, né? Nada. Por quê? Porque o jargão jurídico, veja, a sentença para o acusado. Falando em processo penal, o maior interessado no processo penal é o acusado. É a sorte dele que está sendo lançada ali no feito, nos autos, no processo. Mas com esse excesso, talvez, de rigor numa escrita rebuscada, deixa de levar em conta para quem se volta a prestação jurisdicional, ao jurisdicionado. Mais um dos porquês, mais uma das razões pelas quais o direito tem muito a aprender com a literatura. Outra obra, outra grande narrativa literária que a gente pode trazer a título de reflexão, nunca deixo de citar, é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Né? Os Miseráveis, do Victor Hugo. Um calhamaço, mais de 1.500 páginas, que a gente lê sem perceber que as páginas estão indo, que as páginas vão e vão. É uma narrativa longa, mas o que ela pode ensinar ao direito? Poxa, a gente tem ali a figura em Jean Valjean, né, talvez o principal personagem dos Miseráveis, a figura do ex-condenado, do ex-detento. O estigma que se tem sobre a figura do ex-detento. O Jean Valjean, ele é preso, ele é condenado por furtar um pão, foi furto qualificado, né, porque daí ele teve que quebrar a vidraça, então rompimento do obstáculo, né, pela jurisprudência brasileira nossa fosse aplicado o caso, não cabe nem princípio de insignificância, né, porque o roubo, o furto, quando ele é qualificado, não proíbe-se de se aplicar a questão. Enfim, ele cumpre. O que inicialmente eram 5 anos, transformam-se em 19 anos de serviços forçados nas galés, e ele sai. Ou seja, ele está quite com a sociedade, né? O que costuma se dizer. A partir do momento que o cara pagou a pena, né? Por mais absurda que tenha sido no caso de Jean Valjean, o fato é que ele cumpriu os 19 anos, ele saiu. E quando ele sai, ele recebe uma identidade, né? Identidade que é uma folha amarela. A folha, pelo fato de ser amarela, identifica-o enquanto ex-detento, enquanto recluso. Ou seja, quem se apresenta com uma folha amarela, sabe-se que aquela pessoa já cumpriu pena, que é um ex-detento. E o Jean Valjean, ele tem um trocado, né, que ele recebeu durante o período que ele trabalhou nas galés. Ele faz o cálculo que ele acha que ele vai ter um valor X mais expressivo, mas o Estado desconta o período que ele dormiu, o período que ele comeu, então ele já sai fulo, porque, poxa, né, o serviço forçado ainda desconta o período que ele preso ficou. Mas o fato é que Jean Valjean, ele tenta o seu retorno ao convívio em sociedade, ele busca, né, se restabelecer, e ele vai numa hospedaria, ele vai num lugar para comer, e as pessoas não aceitam dar comida para ele, as pessoas não aceitam dar pouso para ele. Veja, ele não está pedindo, ele está pagando. Ele fala, veja, eu tenho dinheiro, o dinheiro está aqui, eu não estou pedindo, eu estou comprando. Mesmo assim não atendem ele, porque ex-recluso, ex-detento. De que forma, né, através desse exemplo de Jean Valjean, isso pode contribuir para o direito? Pensar, refletir a figura do ex-detento hoje. Essa folha amarela, né, está presente hoje. Por mais que Os Miseráveis se passe na França, né, no século XIX, a folha amarela de Jean Valjean está presente hoje no Brasil, em pleno 2020, que são os antecedentes criminais. Ponto. Os antecedentes criminais, que numa revista policial a postura passa a ser diferente quando o cidadão é acusado com antecedentes criminais.
os antecedentes criminais que impossibilitam, muitas vezes, o retorno à sociedade no próprio mercado de trabalho, né? De praxe, a empresa pediu que se retirasse antecedentes criminais do candidato ao emprego. Se apontaram algo, por mais que ele já esteja com a sociedade, a gente sabe que a dificuldade tanta que esse cidadão, né, vai ter a partir de então. Então, os Miseráveis muito ensina ao direito um outro trecho, né, que se tem, é uma passagem que também separei, em que é uma história paralela que é contada em Os Miseráveis, né? Porque Os Miseráveis, veja, o título é Os Miseráveis. Victor Hugo conta a história de vários miseráveis, né? A Fantine, é a Cosette, são tantos, né? Até o próprio perseguidor de Jean Valjean, que se suicida ao final, é um dos miseráveis da obra. Mas há uma parte, um trecho de Os Miseráveis que nos diz assim, né, para pensar nessa senha persecutória punitivista que a gente tem hoje no âmbito do processo penal. Um dia, em uma reunião que presenciava, ouviu contar a história de certo processo instaurado havia pouco, ao qual seria julgado. O miserável, por amor a uma mulher e pelo filho que tivera com ela, ao ver-se sem recursos, fabricou dinheiro falso. Nessa época, a falsificação de dinheiro ainda se punia com a pena de morte. A mulher fora presa ao tentar trocar a primeira moeda falsa que ele fabricara. Só havia provas contra ela. Apenas ela poderia incriminar o seu amado, mas iria perdê-lo ao confessar. Ela negou, insistiram. Ela obstinou-se em negar. Então, o procurador do rei teve uma ideia. Induziu-a a supor que o amante lhe era infiel e conseguiu, por meio de alguns fragmentos de cartas astuciosamente forjadas, persuadir a infeliz de que tinha uma rival e que aquele homem a enganava. Então, exasperada de ciúmes, ela denunciou o amante, confessou e provou tudo. O homem estava perdido, seria brevemente julgado, com sua cúmplice. Contavam o fato e todos admiravam a habilidade do magistrado, que, pondo em jogo o ciúme, fizera da cólera irromper em verdade e da vingança ressaltar a justiça. O bispo escutava aquilo em silêncio e, ao fim, perguntou: onde serão julgados esse homem e essa mulher? No tribunal do júri, responde. E o bispo retomando: e onde será julgado o promotor do rei? Essa passagem, muito significativa em Os Miseráveis, a gente põe em xeque as tantas estratégias ardis que, numa sanha persecutória que nós temos hoje, né, num Brasil punitivista, numa sociedade punitivista, e que isso reflete, né, nas grandes operações midiáticas, policialescas, em que muitas vezes, né, aquele agir escorreito por parte da acusação utiliza-se de subterfúgios, né, prender para, por exemplo, prender para induzir uma confissão, para prender para induzir uma delação. Né? Não poucos os casos denunciados nesse sentido pela doutrina. Né? E aqui citando novamente, né, encaminhando ao fim, Leno Streck, que evidencia que a função da doutrina é doutrinar, né? É apontar o dedo, é mostrar quando a coisa está errada. E se serve como uma pequena contribuição da minha fala aqui hoje, é justamente nesse sentido, que o direito enquanto tal é um saber autônomo necessário que assim o seja, mas não só de livros técnicos vive e sobrevive o bom jurista. Nós, enquanto acadêmicos, nós, enquanto estudantes, professores, juristas, enfim, do que quer que nos chamem, precisamos, além dos tantos livros, a gente precisa ler, né? Precisa ler Ferraioli, a gente precisa ler Dworkin, a gente precisa ler os livros complexos, mas não apenas esses. A gente precisa da literatura. A gente precisa ler Franz Kafka, a gente precisa ler Jane Austen, a gente precisa ler Stephen King,
e a gente precisa ler Harry Potter. Então, é nesse sentido que o direito necessita das narrativas literárias, porque temos muito a aprender com elas. Muito obrigado.